pessoal, meu nome é Maria Eugênia Bife e eu vou dar para vocês o curso de Teoria Geral dos Contratos. Na primeira aula, que é a aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre conceitos de contratos. Para começar a aula, a gente vai dizer que contrato é uma espécie de negócio jurídico. E todo negócio jurídico é fonte de obrigações. No Código Civil, nós temos basicamente 3 tipos de obrigações: os contratos, as manifestações de vontade unilaterais e as atitudes ilícitas, dolosas ou culposas. A diferença está que o contrato é uma manifestação de vontade. Essa é a fonte ética do contrato. Olha só, e o que é, então, dentro dos contratos, a manifestação de vontade? Manifestação de vontade é a declaração dos interesses das partes. A gente precisa ter em mente essa palavrinha, das partes. Elas estão no plural, gente. A diferença entre contrato e uma manifestação unilateral é exatamente a vinculação de 2 ou mais partes no contrato. As manifestações unilaterais, elas acabam sendo manifestado o seu interesse e gera os seus efeitos exclusivamente segundo a vontade de uma parte, não necessariamente se vinculando a nenhuma outra. Seus efeitos, sim, podem atingir os demais, mas a manifestação de vontade é de uma só. Nos contratos, não. Nos contratos eu preciso de 2 ou mais partes. Por isso que a gente fala que os contratos são bi ou plurilaterais, porque eu posso ter, inclusive, mais do que 2 pessoas envolvidas. Nas declarações de vontade unilaterais, como nos testamentos, por exemplo, basta uma manifestação apenas de uma pessoa. Nesse interim, é importante a gente dizer que a manifestação de vontade simples, ela pode ser tanto considerado o contrato, quanto o contrato pode ser o instrumento pelo qual essa vontade se materializa. E aí, nessa situação, a gente acaba dividindo o contrato em algumas espécies. E aí nós temos os contratos que podem ser verbais ou escritos, eles podem ser onerosos ou gratuitos, podem ser principais ou acessórios, dentre muitas outras categorias e subcategorias de contratos. Bom, o que é importante a gente perceber aqui? O contrato, ele só pode ser fonte de obrigações entre os contratantes. Isso significa que eu não posso vincular e prejudicar um terceiro fora da relação jurídica estabelecida. Olha só, é diferente quando eu venho a beneficiar esse terceiro. Quando o terceiro é beneficiado, sim, eu posso incluí-lo como fonte de obrigações naquele contrato, mas ele não tem, por lógica, a obrigação de exercer qualquer atividade se isso lhe causar algum prejuízo. Isso também se vincula diretamente ao objeto do contrato. O objeto do contrato, ele também está vinculado entre as partes e ao próprio instrumento particular. Por exemplo, eu não posso ter como obrigação entregar uma coisa que não é minha. Por isso, o objeto é imprescindível que esteja diretamente vinculado entre as partes. Bom, isso para a gente finalizar, eu gosto de fazer um resumão. E o resumão da aula de hoje vai ser exatamente sobre conceito de contratos, que é o tema que a gente está abordando. Então, para finalizar, vamos ficar com essa frase, ó. Conceito de contrato é uma espécie de negócio jurídico que se perfaz pela manifestação de vontade de 2 ou mais partes. Combinado? A gente se vê na próxima aula, pessoal. Muito obrigada!